Esta é a sexta aula da disciplina de Métodos de Otimização do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Vai ser um imenso prazer se você entrar em contato para tirar dúvidas ou enviar sugestões para melhorarmos a forma como esse conteúdo está sendo apresentado. Nesse segmento de vídeo, nós vamos abordar o método Big M, que serve para nós encontrarmos uma solução básica factível inicial nos casos em que temos problemas de programação linear com restrições do tipo maior ou igual ou restrições do tipo igualdade. Então, através do método Big M, a gente vai conseguir encontrar uma solução básica factível inicial e a partir daí vamos fazer exatamente o que nós vimos no segmento de vídeo anterior, que foi na aula número 5, onde nós apresentamos o Tableau Simplex, ou seja, nós mostramos como resolver um problema de programação linear através do método mais famoso, que é o método Simplex. Então, eu espero que vocês gostem, vamos em frente, vamos lá. A gente resolveu na semana, vocês aprenderam a resolver usando o método Simplex, que na realidade é um algoritmo de programação linear que você entrega para ele um Tableau inicial, e você faz uma série de iterações e você vai chegar lá no resultado, tá certo? Antes da gente começar, antes da gente começar a interagir usando o Tableau, a gente precisa de ter uma solução básica inicial factível. Então a gente viu que isso é muito intuitivo quando a gente tem um problema com todas as restrições do tipo menor ou igual. Só que a gente vai ver agora, eu vou começar a aula mostrando uma situação em que existem restrições do tipo igualdade e restrições do tipo maior ou igual. Aí quando isso ocorre, a gente vai ver que não vai dar certo na hora que você vai buscar a solução inicial factível. Não vai acontecer igual foi naquele problema da aula passada, em que a gente tinha todas as restrições do tipo menor ou igual. Então, na realidade, é o seguinte, as soluções básicas iniciais, então, na hora que você vai começar a resolver o Tableau Simplex, elas precisam ser factíveis. Então, a gente precisa escolher um ponto que esteja dentro da região viável. E o método gráfico foi muito bom para a gente fazer isso, para a gente descobrir isso aí, desenhar a região viável, ver aonde que podem estar soluções. A gente viu que são infinitas possibilidades de encontrar solução dentro da região viável, mas quando a gente evoluiu para o Simplex, a gente percebeu que a gente tinha que achar um ponto ali e a gente precisava de um algoritmo de computador que propiciasse isso aí. E aí a gente conseguiu fazer muito facilmente quando todas as restrições eram do tipo menor ou igual. As soluções factíveis, elas não vão ser diretas quando a gente encontrar restrições do tipo maior ou igual, que é o terceiro bullet aqui, ou quando tem restrições de igualdade, tá certo? Então vamos olhar para esse problema aí. Então, o que eu estou pedindo, Encontre uma solução básica factível inicial para esse problema de maximização aí. Então eu tenho z igual a 3x1 mais 2,5x2 mais 1,3x3. Sujeito a, aí eu tenho uma restrição aqui de menor ou igual, tem uma restrição de maior ou igual e tem uma restrição de igualdade, tá certo? E aqui embaixo as restrições de não negatividade das variáveis. Então vamos lá, olha o que vai acontecer aqui, Primeiro passo é a gente colocar o problema na forma padrão, e a gente está fazendo isso aí, Então, quando eu tenho uma restrição de menor ou igual, o que a gente tem que fazer? Somar uma variável de folga e incluir essa variável de folga no conjunto de variáveis de decisão do problema. Então, isso que a gente fez aqui, do lado direito, Então, eu sei que esse x1 menos 2x2 mais 4x3, eu sei que isso é menor ou igual a 40. Então, se eu quero transformar essa restrição numa igualdade, o que eu preciso fazer? Somar uma variável de folga positiva, Então, é o caso de x4 aqui. Então, criei uma variável de decisão, estabeleço que ela tem que ser positiva, aí eu sei que essa variável de decisão, mais essa parcela aqui que a gente assumiu que a gente quer, que seja menor ou igual a 40, então quando eu faço essa soma, eu posso substituir isso aqui por uma igualdade. Foi isso que a gente veio fazendo lá atrás, desde lá das aulas anteriores. Então quando eu tenho aqui x1 mais 2x2 mais 2x3 maior ou igual a 60, se eu sei que a soma dessas três parcelas aí é maior do que 60, a minha variável de folga agora tem que entrar diminuindo, eu tenho que colocar menos x5. Se eu
entender que essa variável de folga ela é positiva, é maior ou igual a zero. Então, o que a gente tem, né? x1 mais x2 mais 2x3 menos x5. Aí eu posso colocar igual a 60. A última restrição, essa aqui, ela já é de igualdade. Então, nada há que se fazer, né? Então, eu vou deixar essa restrição aqui. Nada a gente precisa fazer, né? Essa restrição, ela já está estabelecida corretamente. Então, agora, no lado direito aqui, tudo certo, né? Eu tenho um problema de maximização. Todas as restrições são de igualdade e todas as variáveis de decisão maiores ou iguais a zero. Então, o que era legal quando a gente tinha restrição só de menor ou igual? Quando eu pego todas as variáveis do problema original, então x1, x2 e x3, eu pegava e igualava essas variáveis a zero e chamava essas variáveis de não básicas. E as variáveis de folga a gente chamava de variáveis básicas. Isso dá certinho aqui para a primeira equação, olha lá. Na hora que eu igualo as variáveis do problema original a zero, então x1, x2, x3 eu estabeleço como sendo zero, o x4 fica igual a 40. Então, x4 igual a 40 atende todas as restrições ali, né? Inclusive de não negatividade das variáveis. Só que já dá um problema, né, quando a gente tenta fazer isso aqui embaixo, ó, na segunda restrição. Se eu fizer x1, x2, x3 iguais a zero, o que vai acontecer? Menos x5 é igual a 60. Então, x5 é igual a menos 60. O que ocorre? Não atende essa restrição aqui de baixo. Furou a restrição de não negatividades das variáveis. Isso vai ocorrer sempre que aparecer uma restrição do tipo maior ou igual. E aí, essa é a primeira luzinha que acendeu de alerta pra gente, né? E o que acontece aqui na última restrição, que é a restrição de igualdade, e a gente não inseriu nenhuma variável de folga? Olha aqui, 2x1 mais 3x2 mais x3 igual a 15. Então, se a gente forçar que essas variáveis x1, x2 e x3 sejam iguais a zero, então você vai ter que 0 é igual a 15. É que eu coloquei nessa animaçãozinha aqui, ó. As variáveis não básicas, que são as variáveis do problema original, a gente força elas a serem iguais a zero. Só que as variáveis básicas, o x4 ficou legal, 40, mas o x5 ficou menos 60. E essa restrição aqui, ó, 0 mais 0 mais 0, igual a 15. Então já tive um problema por causa disso. Então não dá certo, né? A gente não encontra uma solução básica, factível, inicial, sempre que tiver restrição maior ou igual ou restrição do tipo igualdade. A gente vai ter que usar um artifício para poder superar esse problema. E aí que vem o método do Big M. A gente vai, na realidade, inserir mais algumas variáveis, que a gente chama de variáveis artificiais, mas no decorrer do processo iterativo, essas variáveis artificiais elas vão zerar. Beleza? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou para o meu iPad e vou fazer um exemplo no iPad que vai ficar melhor, porque se eu for resolver esse exemplo, como tem aqui os coeficientes do lado esquerdo aqui tem 2, 4, vai dar muita continha. Aí tem um exemplo que a gente pode mostrar e que vai ficar mais rápido para a gente poder evoluir com o Tableau. Eu quero maximizar essa variável aqui P e ela é igual a x1 menos x2 mais 3x3. Então você observou um problema qualquer, né, e verificou que a função objetiva é essa aí. x1, x2 e x3 são as suas variáveis de decisão. Então, sujeito a. O que eu vou ter aqui? x1 mais x2 menor ou igual a 20. x1 mais x3 igual a 5. x2 mais x3 maior ou igual a 10. E x1, x2 e x3 maiores ou iguais a 0. Essas são as restrições de não negatividade das variáveis. Então esse é meu problema. Como é que eu escrevo agora a forma padrão? Então o primeiro passo é esse aqui, né? Eu vou ter que evoluir isso aqui para a forma padrão. Então o que eu vou ter, né? Maximizar P igual a x1 menos x2 mais 3x3. Primeira restrição, eu quero transformar numa igualdade. Então eu vou pôr x1 mais
x2. Eu sei que isso aqui é menor ou igual a 20. Então, se a gente sabe que esse cara aqui é menor do que 20, se eu quero inserir uma variável positiva ali, o que eu vou fazer? Vou colocar mais a variável de folga S1. Menor ou igual a 20, aí isso aí essa restrição, em vez de ser menor ou igual a 20, ela vai virar o quê? Igual a 20. Beleza? O que a gente fez ao longo do curso. Eu tenho que x1 mais x3, isso aqui é igual a 5. Então, nada há, não preciso fazer nada, né? Então, x1 mais x3 igual a 5. E eu tenho que x2 mais x3 tem que ser maior ou igual a 10. Se eu sei que esses dois caras aqui, né, são maiores, a soma desses dois caras é um número maior que 10, e eu quero inserir uma variável de folga e transformar isso numa igualdade, essa variável de folga é positiva, então o que a gente faz? Isso aqui vai ser menos S2, aí agora eu posso tirar aqui a restrição de maior ou igual e colocar igualdade. Beleza? E aí eu vou ter as minhas variáveis originais, né? x1, x2, x3. Eu vou colocar em vermelho aqui S1, S2, todo mundo maior ou igual a zero. Então aqui eu tenho agora meu novo conjunto de restrições. Então o que eu percebo, né? Só restrições de igualdade. O lado direito o tempo todo maior do que zero. E as minhas variáveis de decisão com a restrição de não negatividade. Então o problema está na forma padrão. Só que qual que é a dúvida que a gente tem aqui, né? A gente consegue encontrar uma solução básica factível inicial? Não, né? Por quê? Se eu colocar x1 e x2 iguais a zero, o S1 vai ser 20, tranquilo, igual no exemplo anterior. Só que o x1 mais x3 vai dar 0 e eu tenho uma igualdade aqui, né? Eu vou ter que 0 é igual a 5. Então não atende essa restrição. Se eu colocar o x2 e o x3 iguais a 0, aqui também eu vou ter que menos S2 é igual a 10. Aí o S2 vai ser igual a menos 10. Aí fura essa restrição de não negatividade. Então não tá legal. Aí aonde que entra o método do Big M? Aí que vem a grande jogada aí que eu vou mostrar para vocês. Que na realidade o que eu vou fazer? É como se eu estivesse tentando enganar o meu simplex inserindo uma variável que momentaneamente ela vai ficar com um valor diferente de zero, mas logo depois ela volta para zero. Então essa aqui vai ser a nossa estratégia. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Eu vou colocar outra setinha aqui. E aí eu vou dizer que agora que vai entrar o método do Big M. Big M. Aí vocês vão entender, inclusive, o porquê desse nome Big M. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Essa restrição aqui primeira deu certo, porque eu encontrei o S1 igual a 20, então nada eu tenho que fazer em relação a ela. Mas, na segunda restrição, eu vou fazer uma jogada aqui. Eu vou chegar esse cara pro lado aqui. Opa, não dá certo. Deu certo. Chegar ele pro lado. E vou pegar agora uma outra cor que eu não usei ainda. Pegar um verde aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Mais A1 igual a 5. Então olha o que vai acontecer. Quando eu fizer o x1 e o x3 iguais a 0, o que vai acontecer? Essa variável A1 ela vai ficar igual a 5. Então, novamente, eu vou agora inserir essa variável no meu conjunto de variáveis aqui do problema. Aí vai entrar aqui, vírgula, A1. E ela é uma variável maior que 0. Então a gente percebeu que resolveu a situação da segunda restrição. Só que no momento que eu inseri essa variável aqui, agora eu mudei o problema. Então agora eu tenho um outro problema diferente. Esse A1 não existia. Esse A1, eu quero que ele exista só durante as fases iniciais do algoritmo simplex. Depois eu quero que ele volte para 0. Se eu estou maximizando, olha a sacada aqui que é interessantíssima. Se eu estou maximizando o P, como que eu faço para garantir que o A1 seja 0? Eu não quero que o P seja máximo. Então eu vou incluir aqui, ó, menos M A1.
A1 é a minha variável de decisão que eu inseri agora. Eu dei o nome A porque ela é uma variável artificial. O M é o coeficiente que essa variável aparece na FOB, na função objetivo. E eu vou escolher aqui um M muito grande. Eu vou escolher aqui uma constante muito grande. O que vocês acham que vai acontecer na hora que o problema for resolvido? Se eu estou maximizando, eu quero maximizar essa função aqui. Se eu tenho esse cara aqui que está jogando contra lá, e esse M aqui é muito grande, esse M ele vai ser muito maior que os outros coeficientes que aparecem na FOB, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai escolher o A1 como sendo o menor possível, para ele não atrapalhar o desempenho da minha FOB. Então, automaticamente, o A1 vai ser igual a 0. No início do processo iterativo, o A1 vai ser 5. Vai ser essa escolha aqui. Só que, no decorrer do processo iterativo, o A1 ele vai migrar para o conjunto de variáveis não básicas e vai ficar 0. Então, essa aqui é a jogada que a gente faz. Se o problema fosse minimização, você está minimizando, né? Ao invés de você colocar menos M A1, o que você ia fazer? Você ia colocar mais M A1. Então, teoricamente, essa restrição aqui está ok. Aonde que eu tenho problema ainda? Nessa restrição aqui. Porque na hora que eu substituo as variáveis do problema original por 0, eu vou ter que menos S2 é igual a 10, aí o S2 vai ser igual a menos 10. Eu vou chegar isso aqui para o lado e vou fazer o quê? De novo, né? Eu vou colocar agora aqui mais A2. A2 é minha segunda variável artificial. E eu vou querer que isso aí seja igual a 10. Agora eu tenho, se eu forçar com que x1, x3 e S2 sejam 0, aí o A2 vai ser igual a 10. Aí beleza. Só que novamente, o que eu preciso fazer? Colocar aqui, né? Menos M A2. Que aí, tanto esse cara aqui quanto esse, os dois, eles vão para 0. Tanto essa parcela aqui quanto essa parcela aqui, na hora que o problema for resolvido, elas vão para 0. Perceberam? Então, a partir daqui, tem como a gente começar a resolver a nossa vida. Eu tinha esquecido isso aqui, né? O A1 entra no conjunto de variáveis de decisão e o A2 também entra no conjunto de variáveis de decisão. Até antes de eu colocar aqui na forma padrão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o seguinte. Quem que vão ser as minhas variáveis não básicas agora? As que eu vou forçar ficar igual a 0. Vai ser as variáveis do problema original, o x1, o x2, o x3. E mais qual? O S2 aqui, ele precisa agora entrar para as variáveis não básicas. Porque o A2 ele vai ser igual a 10 e o S2 aqui eu vou inicializar ele com 0. Então, esse cara aqui, o S2, ele vai estar aqui, 0. Quem que são minhas variáveis básicas? Isso aqui é importante para a gente poder montar o primeiro tablô. Quem são minhas variáveis básicas? O S1, e ele vai ser igual a 20. Então, vou colocar aqui, ó, o S1 igual a 20. Mais qual? O A1, e ele vai ser igual a 5. Mais qual? O A2, e ele vai ser igual a 10. A2 igual a 10. Tá certo? Agora, a gente vai fazer a receita de bolo que a gente sempre fez usando o tablô. Tá certo? Aí tem um detalhezinho que eu preciso mostrar para vocês aqui. Na FOB, a gente não pode ter, dentro do tablô, na FOB, nunca a gente tem variável básica na FOB. E aqui, o A1 e o A2 são variáveis básicas. Aí o que eu preciso fazer antes da gente começar a montar o novo problema, né? O que eu preciso fazer? Se eu olhar para essa restrição aqui, o que eu tenho? Ó, o A1 ele é igual a quê? Eu posso escrever isso aqui, ó. O A1 ele é igual a 5 menos x1 menos x3. E o A2 ele é igual a 10 menos x2
menos x3, não é isso? Não me deixa errar, não. Mais S2. Beleza? Então, antes de escrever o tablô, eu vou pegar essa expressão agora e substituir aqui, ó. E pegar essa expressão aqui e substituir aqui, na minha FOB. Beleza? Então, minha FOB vai ficar assim, ó. Maximizar P igual a x1 menos x2 mais 3x3. E agora? Menos m, que multiplica o quê? 5 menos x1 menos x3. Beleza? Por que eu fiz isso, né? Porque esse cara aqui é o A1. E agora menos m, que multiplica o quê? 10 menos x2 menos x3 menos S2. Beleza? Por que eu fiz isso? Esse conjunto aqui é igual ao A2. Então agora se você olhar para a sua FOB, olha aqui. Não básica, 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 não básica. Todo mundo é variável não básica. Então a gente precisou fazer esse passo. Cometi um erro aqui, ó. Aqui é mais S2. Se vocês lembram bem lá da aula de simplex, a gente tem que pegar na FOB e pegar todo mundo que está do lado direito aqui e passar para o lado esquerdo. Então a gente vai fazer isso. Então o que eu vou ter aqui, ó? Maximizar P igual. Aí aqui vai ficar x1 menos x2 mais 3x3. Aí aqui vai ficar, ó, menos 5m. Aí vai ficar mais mx1 mais mx3. Aí depois vai ficar menos 10m mais 10... Opa! Mais mx2, que é menos com menos dá mais. Depois mais mx3, ms2. Então tem que pegar todas as variáveis de decisão e jogar para o lado de cá. Aí vai ficar maximizar P. Vamos começar com x1. Então o x1 está com coeficiente 1 aqui. Aí ficou 1 mais m. Beleza? Então vai ficar aqui menos 1 mais m x1. Vamos passar para o x2. Então o x2 ficou com menos 1 aqui mais m. Na hora que eu passo para lá, vai ficar menos 1 mais m x2. Vamos passar para o x3 agora. Aí ficou 3x3. Aí, opa, vamos olhar aqui embaixo, né? 3x3 mais 2m. Então, 3 mais 2m. Aí, quando eu passo para cá, vai ficar menos, né? 3 mais 2m x3. Tranquilo? Uhum. Então, estava errado mesmo, né? Faltou o S2. Aí o S2 vai com... Só tem um cara com S2. Aí vai ficar mais m S2. E isso vai ser igual... Aí você não tem que passar para o lado de lá, que é uma constante, né? Ficou igual aqui. Menos 15m. Beleza? Então a sua função objetivo, ela começa a ficar povoada com esses m's aí. Mas esse m é uma constante. Então a gente tem que agora escrever o tablô corretamente. O que vocês vão fazer? O que a gente faz para escrever o tablô? Eu vou colocar aqui as variáveis básicas. Quem são as variáveis básicas que a gente relacionou aqui em cima? S1, A1 e A2. Então vou colocar aqui. S1, A1 e A2. Na realidade eu escrevi errado, né? Aqui é a FOB, né? Que a gente escreve. FOB. Então aqui entra o P, x1, x2, x3, S1, S2, A1, A2 e aqui entra o lado direito, o B. O que eu vou fazer? Como eu vou usar toda hora esse tablô, eu já vou dar um copy and paste aqui e ficar na memória, que depois é só completar. Copiar. Então vamos completar. A FOB está pronta já, né? Então o que vai acontecer com o P?
ele é igual a 1 na FOB. Ele é igual a 1. Até para ficar mais bonitinho aqui, deixa eu fazer um pontilhado, senão vai ficar complicado. O que que entra no x1? Menos 1 menos m. Tirei aquele sinal de menos ali. Quem que entra no x2? Então, 1 menos m. Quem que entra no x3? Menos 3 menos 2m, menos 3 menos 2m. O S1, ele é variável básica, então ele não entra na FOB. A gente fez toda essa parafernália algébrica para tirar realmente o S1 da FOB, né? Na realidade ele não estava, né? Quem estava era o A1. E o S2 entra com M. O A1 e o A2 são 0. E o lado B? Menos 15M. Então a sua FOB que você quer maximizar, por enquanto ela está muito negativa. Esse é o efeito das variáveis artificiais. Mas depois vai resolver esse problema. Vocês vão ver que naturalmente isso vai ser resolvido. Agora eu tenho que entrar com os outros caras, né? Aí eu vou ter que rolar aqui minha tela. Primeiro essa restrição aqui, ó. x1 mais x2 mais s1 igual a 20. Então só vim aqui, ó. x1 mais x2 mais s1 igual a 20. O resto entra com 0. Vou rolar de novo. O que vai acontecer agora com essa restrição aqui, ó? x1 mais x3 mais a1 igual a 5. x1 mais x3 mais a1 igual a 5. Aí agora vem aqui, né? A última. x2 mais x3 menos s2 mais a2. x2 mais x3 menos s2 mais a2. O resto é 0. Igual a quanto? 10. Pronto. Então, embora surgiu essa questão das variáveis, tenha surgido, né, a questão dessas variáveis artificiais, não muda nada no nosso processo para resolução. Então lembrem-se que esse é um problema de maximização. Vou fazer um rascunhozinho aqui, né? Normalmente maximização é aqui, por exemplo. Maximizar, por exemplo, 10. Vamos fazer assim, ó. Maximizar z igual a 10x1 mais 20x2. Aí você vai fazer o quê? Z, maximizar, z menos 10x1 menos 20x2. Quem que você escolher aqui para poder... Qual variável que é mais importante você colocar valor aqui nessa FOB? Se você está maximizando. É essa aqui, né? O x2. Então, quando você olha aqui para essa linha da FOB, qual variável que vai ser candidata a entrar? Deixa eu apagar isso aqui agora, já que a gente estabeleceu esse conceito aí. Na hora que você olha para essa linha da FOB, qual que vai ser a variável candidata a entrar no conjunto de variáveis básicas? Vamos colocar aqui em vermelho. É a variável mais negativa. Essa aqui que é a candidata a entrar. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? Pegar o B, né? E dividir por todo mundo que está na coluna de x3. Aí você vai ter aqui infinito, vai ter aqui 5 e vai ter aqui 10. Quem que vai sair então? Então a 1 vai sair, porque ele é menor constante positiva desse resultado. Então já que eu sei quem vai entrar e quem vai sair, o que eu vou fazer aqui, né? Só vou colar o meu novo tablô. E pronto. Então, vamos lá, né? O A1 vai sair. Então, vou apagar o A1 aqui e já vou escrever x3 no lugar dele. O que eu preciso, né? Que na coluna do x3, só o x3 pode ser diferente de 0, né? Todos os outros têm que ser 0. E aqui ele já tem o x3 na linha e na coluna, pivô, né? Ele já está igual a 1. Então, na realidade, é só copiar a linha do x3, né? A gente já tinha visto isso na aula anterior. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5. Na linha de cima, o x3 já está zerado. Então, é só copiar novamente, né? Então, fica bem simples. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 20. Na linha de baixo, a gente tem um problema, né? Olha a linha de baixo.
esse elemento aqui está igual a 1. Então, o que eu preciso fazer, né? É só pegar todos os elementos dessa linha de baixo e diminuir da linha de cima, né? Então, rapidinho a gente faz isso, né? Aqui fica 0, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 5. E como que a gente vai fazer com a última linha, né? A linha da FOB. O que eu preciso fazer? Só multiplicar essa linha aqui, né? Do que a gente está substituindo, né? É só multiplicar essa linha por 3 mais 2m e somar com a linha da FOB. Tá certo? Então, vamos lá, né? Então, primeiro elemento, né? Quando eu multiplico qualquer coisa por 0, dá 0. Na hora que eu somo aqui, vai dar 1. Na hora que eu multiplico, né, por 3 mais 2m esse cara aqui, vai dar o quê? 3 mais 2m. Na hora que eu somo com menos 1 menos m, isso vai dar o quê? 2 mais m. Na linha do x2, né? Na hora que eu multiplico por 0, isso aqui vai dar 0, somo com o que já estava lá, vai dar 1 menos m. Na coluna do x3, eu vou conseguir zerar como eu queria, né? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar m. No A1, eu multiplico por 3 mais 2m. Na hora que eu somo com 0, vai dar 3 mais 2m. No A2, multiplico por 0, dá 0. Na hora que eu somo, vai dar 0. Agora eu vou pegar 5 vezes 3 mais 2m. Isso aqui vai dar 15 mais 10m. Na hora que eu diminuo isso de 15m, isso aqui vai dar 15 menos 5m. Então, a gente já tem o segundo tablô pronto. Então, vou apagar aqui. Vamos lá, né? Quem que é candidato a entrar no tablô agora? A gente só tem uma linha, né, com coeficiente negativo, que é essa aqui. Então, o candidato a entrar no tablô é o x2. Quem que vai sair? O que eu preciso fazer? Dividir a coluna B pelos elementos aqui da coluna de x2. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar 20, infinito e 5. Com isso, a gente escolhe quem vai sair, né? Então, o x2 entra e o A2 sai. Então, como é que vai ficar, né? Eu vou colar novamente aqui o meu tablô. Então, o que acontece, né? Vou, já de uma vez, apagar o A2. Então, aqui, a gente tem, né, o x3. O x2 ele vai entrar. Então, o que a gente vai ter, né? A linha do x2 já está com 1 na coluna correta, né? Então, eu só vou copiar. Essa linha simplesmente se repete. 0, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1 e 5. Beleza, né? A linha do x3, ela já está com a coluna do x2 zerada corretamente. Então, é só copiar. Aí vai ficar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5. E a linha do S1, aí a gente tem um problema, né? Eu preciso zerar esse cara aqui, né? Então, é só eu pegar essa linha e ir diminuindo de cada elemento da linha do x2 agora, né? Então, isso vai ficar como, né? 0, 1 menos menos 1, aqui fica 2, aqui fica 0 como eu queria, aqui fica 0, 1, 0 menos menos 1, aqui fica 1, 0 menos menos 1, aqui fica 1 de novo, 0 menos 1, aqui fica menos 1, e aqui vai ficar 15. E o que a gente precisa fazer? Eu preciso zerar esse cara aqui, né? Menos 1 que multiplica, né? Menos 1 mais m. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 menos m. Aí, na hora que eu somo com 2, isso aqui vai dar, então, 3. O m vai... Opa! Aqui vai dar 3. O m vai cancelar. Tomar cuidado para não errar. O x2, multiplico por menos 1 mais m, na hora que eu somo, vai dar 0. Menos 1, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Na hora que eu multiplico por menos 1 mais m agora, esse cara aqui, né? O que a gente vai ter? Menos 1, que multiplica menos 1 mais m. Isso aqui dá o quê? 1 menos m. Na hora que eu
somo, né, com m, isso aqui vai dar 1. Então, 1. Na hora que eu multiplico agora por menos 1 mais m, isso aí vai dar 1 menos m. Aí na hora que eu somo aqui, vai dar 4 mais m. Então aqui vai dar menos 1 mais m. E a última linha, eu vou multiplicar 5 menos 1 mais m. Então o que vai acontecer? Vai ficar menos 5 mais 5m. Na hora que eu somo, né? O que vai ocorrer? Aqui vai dar menos 5 mais 15, né? Aqui vai dar 10. Então, e agora você olha para o tablô, aí o que acontece? Todos os elementos aqui da linha de baixo não tem mais... Opa, aqui eu errei, né? Porque na hora que eu multiplico aqui, né, esse elemento aqui, eu tenho que multiplicar ele por menos 1 mais m. Aí então aqui, esse sinalzinho aqui tá errado, né? Menos 1 mais m. Então na hora que você olha para a linha de baixo, não tem mais ninguém negativo, né? Todo mundo aqui é positivo. Então o processo convergiu. Aí você pode dizer então que o x1 ele é igual a 0, porque ele não faz parte das variáveis básicas. O x2 é igual a 5. O x3 é igual a 5. Quando você olha para a sua função objetivo original, que era maximizar p igual a x1 menos x2 mais 3x3, o que acontece, né? O x1 é 0, o x2 é 5, 3x3 vai dar 15, né? 15 é menos 5, isso aqui dá 10, que é justamente o valor da FOB que você encontrou, né? Então a FOB é igual a 10. Perfeito, né? Quanto que vale o A1 e o A2? Como eles não são variáveis básicas, o A1 e o A2 é igual a 0, como a gente queria, né? Então o A1 e o A2 eles serviram só para a gente poder ter uma solução inicial. Depois eles foram para 0. Tá certo? E a outra variável que é 0 é... Qual que é a outra variável? Ah, não, o S2. Não, o S2 ele é variável básica. O S1 é variável básica, né? Então essa variável de folga, ela é igual a 15. Tá certo? O S1 é 15. Então, resumo da ópera, né? Vamos pegar todas as variáveis, né? Variáveis básicas. S1, X2 e X3. S1 é igual a 15. É só você olhar aqui, né? O X2, ele é igual a 5. Aí é só você olhar aqui. O X3 é igual a 5 também. É só você olhar aqui. Então, o X3 é igual a 5. Então, quem que não entrou aqui, né? O x1, então ele vai ser igual a 0. O S2, então ele vai ser igual a 0. O A1 igual a 0. E o A2 igual a 0. Tá certo? Então, com isso, você resolveu o problema, né? A FOB é igual a 10. Tá certo? Então, igual a gente queria mostrar. Então, as variáveis artificiais, elas servem, né, no primeiro momento do tablô para a gente encontrar a solução básica inicial factível. Aí depois elas simplesmente vão desaparecer, porque a penalidade dela na função objetiva é muito alta. Então esse slide ele resume o funcionamento do método do Big M. Então sempre que surgirem, né, restrições do tipo maior ou igual ou do tipo igualdade, a gente vai ter que inserir uma variável artificial para essa restrição. Essa variável artificial, no final do processo, ela tem que ser zerada. Então, se a gente tiver num problema de maximização, aqui a gente tem um exemplo de uma função objetivo de maximização, o que a gente vai fazer, né? Você vai inserir essa variável artificial, esse A, na função objetivo. Só que você vai colocar uma penalização muito grande nessa variável artificial. Você está maximizando um problema, só que essa variável vai entrar diminuindo e mesmo assim multiplicada por uma constante m muito grande. Normalmente, por que a gente usa esse m, né? Porque essa constante ela deve ser da ordem, por exemplo, de 20 vezes a maior das outras constantes. Então aqui, por exemplo, a maior das outras constantes é 3. Então você vai estabelecer o m como sendo 60. Então, com certeza, ao final do processo, o A ele vai estar igual a 0. Nos problemas de minimização, é o contrário, né? Você quer minimizar o z. Então, a variável artificial ela tem que ir no sentido contrário, né? Aí você vai somar um m. Esse m aqui ele vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, igual a 60, 20 vezes 3, vezes A.
Então, no final do processo, se você quer minimizar o problema, né, se você quer minimizar a função objetivo, então esse A vai ter que ser igual a zero. Então, sempre, né, na solução final, os valores das variáveis artificiais devem ser nulos, né? Ou seja, essas variáveis, né, elas devem pular para o conjunto de variáveis não básicas. Elas iniciam um processo iterativo dentro do conjunto de variáveis básicas e depois pula para o conjunto de variáveis não básicas. Sempre vai acontecer isso. Se por um acaso, ao final do processo, o A, que é a variável artificial, né, ou um dos A's, né, de acordo com o número de restrições de maior ou igual ou igualdade, você vai ter mais de um A. Então, se uma das variáveis artificiais for diferente de zero, significa que o problema ele é infactível. Então, você não consegue chegar, né, numa resposta viável. Então, para a gente poder fechar a aula, vamos resolver esse problema através do Python no ambiente do Google Colab. Então, inicialmente, né, a gente tem que importar a biblioteca cvxopt. Do cvxopt, eu vou importar uma classe chamada modeling. Nessa classe, a gente consegue escrever o problema assim, em alto nível, né, especificando diretamente a função objetivo e restrições, sem se preocupar em colocar em forma padrão. A gente escreve realmente num formato livre, né? Então, a gente usa o import para importar dois comandos básicos, que é o variable e o OP, a abreviatura de Optimization Problem. O OP ele vai servir para determinar, né, a função objetivo e o conjunto de restrições. Inicialmente eu vou definir então minhas variáveis de decisão. Então eu vou chamar aqui x igual a variable. Então o comando variable ele cria uma variável de decisão que vai ser manipulada, né, pelo cvxopt. Então são três variáveis de decisão e a gente pode dar um nome para ela, né? Então eu vou colocar aqui variável decisão. Então agora eu posso definir a função objetivo, p igual, aí a função objetivo é x1, só que lembrando que no Python os vetores sempre eles começam na posição 0, então eu vou falar, por exemplo, x1 e vou escrever x0. Então x1 menos x2, aí vai ser o x1 na realidade, mais 3 vezes x3. Eu escrevo aqui x2, que eu estou acessando a terceira posição do vetor que começou no 0, né? Então agora, definida a função objetivo, eu vou definir o conjunto de restrições. Então a gente faz isso, né, através de uma lista. Então a gente normalmente cria uma lista em branco através do comando list. E agora eu vou usar o comando append para inserir as restrições uma a uma. Então x1 mais x2 menor ou igual a 20. Próxima restrição, restrições.append. Aí vai ser x1 mais x3 igual a 5. Então, no cvxopt, a restrição de igualdade, a gente tem que utilizar os dois sinais de igual. Restrições.append. Agora é x2, eu escrevo x1, né, mais x3 maior ou igual a 10. E a gente não pode esquecer das restrições de canalização, que nesse caso, nesse problema, são só as restrições de não negatividade das variáveis. Então, append x0 maior ou igual a 0. Para não ter que digitar essa linha toda vez, né, mais duas vezes, eu vou copiar aqui. Então, só colocar x1 e x2. Muito bem, todas as restrições são definidas. Então agora a gente tem como criar o nosso problema. Então o problema ele vai ser igual, né, a um Optimization Problem. E aqui eu vou informar a minha função objetivo, que é o P, e o meu conjunto de restrições. Lembrando, né, que o Optimization Problem do cvxopt e também da maior parte dos solvers, eles são preparados para resolver problemas de minimização. Como o nosso problema é de maximização, eu preciso inverter os coeficientes da função objetivo. Então basta colocar esse sinal de menos aqui, né? Então agora tem como a gente resolver o problema usando, né, o solve. Então problema.solve. E aí eu preciso especificar se eu quero representar o problema de forma densa ou esparsa. Como esse aqui é um problema muito pequenininho, eu vou deixar denso mesmo e eu especifico o solver a ser utilizado, que é o glpk. Então, feito isso, ele vai resolver o problema. Vamos ver se vai dar algum erro. Aparentemente não, né? Para a gente saber se realmente o problema foi resolvido, é só colocar print problema.status. Se ele escrever optimal, é que ele encontrou uma solução ótima. Então
Então, aparentemente, ele conseguiu resolver corretamente. Então, o que eu vou fazer agora? Imprimir os valores da função objetivo, os valores das variáveis de decisão, para ver se realmente bate com o que a gente encontrou lá, né? Então, o que eu vou fazer, né? For i igual in range 3. Então, na realidade, o i ele vai variar, né, de 0 até 2, 0, 1, 2. O 3 aqui é exclusive. Aí, o que eu vou fazer? Print. Aí eu vou usar a formatação do Python, né, o F antes do sinal de string. Aí eu vou colocar o valor da variável decisão. Aí aqui eu vou colocar, né, entre chaves o que eu quero imprimir, né, e mais 1. Então, quando ele passar pelo 0, ele vai escrever variável decisão 1, depois 2 e 3. Aí eu vou escrever aqui e aqui eu vou cessar o valor da variável de decisão, né, que é o x. Então aqui vai ser o xi ponto value. Então ele vai imprimir o valor agora das 3 variáveis de decisão. Não posso esquecer aqui de fechar as chaves. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Olha lá. O valor da variável de decisão 1 é 0, 2 é 5 e 3 é 5. Exatamente igual a gente tinha calculado usando o método BigM, né? E eu posso escrever aqui também print f o valor da FOB é. Aí novamente eu vou colocar aqui agora p, que é a FOB, ponto value. Basta rodar, aí apareceu o valor da FOB é 1 vezes 10 elevado a 1. Então 10, igual a gente tinha realmente calculado, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o mesmo problema, só que eu vou colocar ele na forma padrão, incluindo as variáveis de decisão. Então para isso eu vou dar um copy and paste aqui, para a gente não ter que digitar tudo de novo. Mais código. Então aqui eu vou colocar x, continua sendo as minhas variáveis originais. Eu vou colocar aqui o s, que são as variáveis de folga. Então aqui vai ser variable, são 2 variáveis de folga. Aí aqui eu vou colocar variáveis folga. Inserir as variáveis artificiais, são 2 variáveis artificiais. Então, variáveis artificiais. Como é que vai ficar a minha função objetivo, né? Ele é um problema de maximização, então eu tenho que colocar menos m. Vamos definir aqui esse nosso m como sendo 60, né? 20 vezes, né, o maior coeficiente que eu tenho na minha função objetivo, que era 3. Então aqui vai ser m vezes a variável artificial 1. Coloco o índice 0, né? Menos m vezes a variável artificial 2, né? Que eu vou colocar 1 aqui. Beleza? Então a minha nova FOB vai ser essa. Então o que vai acontecer? A primeira restrição, para ela virar igualdade, então o que eu preciso fazer? Eu preciso somar uma variável de folga. Então vai ser mais S0, e aqui eu transformo em igualdade. Essa aqui é uma restrição de igualdade já, só que a gente teve que colocar uma variável artificial, né? Então eu ponho mais a primeira variável artificial aqui, igual a 5. E aqui eu vou ter que subtrair uma variável de folga, então menos S1, que é a segunda variável de folga, só que eu tive que inserir uma variável artificial, né? Então vai ser A1. E aqui, ao invés de maior ou igual, eu vou colocar igual. Então aqui eu tenho as seções de não negatividade das variáveis, só que eu tenho que colocar também aqui para as variáveis de folga e para as variáveis artificiais. Então eu vou colocar aqui mais 4 linhas. Então aqui vai entrar S, S, A, A. Então vai ser o S0, o S1, o A0 e o A1. Então aparentemente está tudo correto. Defino o meu problema novamente, né? Então menos P, porque é um problema de maximização, a gente vai ter que transformar num problema de minimização. Resolvo novamente. Então agora, né, eu vou imprimir os valores das minhas variáveis de decisão, só que eu tenho que imprimir também os valores das variáveis de folga e das variáveis artificiais. Então são 2 variáveis de folga. Então o valor da variável folga, só substituir aqui decisão por folga. Aí aqui eu vou colocar o que? S. E aqui também tem que ser um range até 2. O valor das variáveis artificiais,
o valor da variável artificial, né? Aí aqui eu vou colocar A. Aparentemente não vai dar problema nenhum, né? E vou imprimir o valor da FOB. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o valor da variável decisão 1, 0, 5. E a variável decisão 3 também é 5, né? O x1, x2, x3 são exatamente iguais, né, ao que a gente tinha calculado antes, né? Só que agora aqui, né, o valor, se eu pegar o valor da FOB, é 10 do mesmo jeito, né? E o valor das variáveis artificiais, 0. Então isso prova que elas migraram para o conjunto, né, de variáveis não básicas. E o valor da variável de folga, ou a 15, que é exatamente igual ao valor que a gente encontrou lá quando a gente resolveu o problema através do Tableau Simplex, né? Então 1.5 vezes 10. Então a gente mostrou aqui através do Python e do Google Colab que essa modelagem ela funciona perfeitamente. Chegamos ao final de mais esse segmento de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Então, sempre que a gente for utilizar o método Simplex e a gente se deparar com um problema com restrições na forma maior ou igual ou igualdade, a gente vai ter que caminhar. Uma das possibilidades, né, é utilizar o método das penalidades, né, ou o método Big M. Existe uma outra alternativa que a gente vai apresentar numa aula posterior, que é o método das duas fases, mas a gente deixa para uma próxima. Então, meu e-mail novamente está aqui embaixo, vai ser um prazer se você entrar em contato. Então, até a próxima.